Boa noite, irmãos, graça e paz. É um prazer estar aqui nesta noite, recebendo os irmãos. Damos as boas-vindas aos queridos irmãos, de maneira presencial, aos nossos visitantes, se sintam bem aqui. E também a você que está em casa nos ouvindo através desta live, receba o nosso abraço, receba nesta noite as confraternizações da nossa igreja. Aqui é o campo missionário presbiteriano de Carubi, sertão de Pernambuco. Nós sempre falamos que aqui nós estamos plantando uma igreja missionária, acolhedora de pessoas, uma igreja que prega fielmente a palavra do Senhor. Vamos colocar em pé em nome de Jesus, abramos as nossas Bíblias no Salmo 100, nós vamos ler de forma alternada este Salmo, versículos 1 a 5. Salmos 100, versículos 1 a 5. Hino de ingresso ao templo. Salmos 100, 1 a 5. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor na alegria, abençoados e alegria. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Oremos ao Senhor. Deus amado, Deus da glória, estamos aqui, ó Deus, nesta noite, para louvar, para bendizer o teu santo nome. Receba nesta noite o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor. Venha falar aos nossos corações através da pregação da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que venhamos sair daqui edificados, transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assentados, vamos entoar o hino 42 do nosso cenário. Hino que fala do grande amor de Deus. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Esse do
porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé. Abramos as nossas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 5 a 10, de forma alternada. Primeira carta de João, logo no finalzinho aí, antes de Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 a 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que na temos as trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós somos pecadores, pecamos e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Neste momento, o Senhor nos dá o privilégio de nós orarmos confessando os nossos pecados, porque o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo o nosso pecado. Os irmãos podem sentar. Vamos ter um momento de oração silenciosa. Depois do momento de oração silenciosa, eu vou pedir o missionário Edivaldo que nos eleva a Deus numa oração de contrição. Querido Deus, eterno Pai, graças damos ao Senhor, Pai, porque sabemos que o Senhor mandou o seu Filho pagar todos os nossos pecados naquela cruz, Pai. Agradecido seja o teu santo nome. Nós possamos estar, Pai, buscando ao Senhor a cada dia, e sabemos que o Senhor é um Deus fiel, maravilhoso, cheio de amor, compaixão, e que nessa noite, Pai, Deus, Senhor, os pecados, e sabemos que o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. É assim que o Senhor veio, morreu na cruz, e ao terceiro dia ressuscitou. E todo aquele que crê e confessar o Senhor como único Salvador será salvo. Em nome de Jesus, que oramos agradecido pelo privilégio para se chamar Deus. Amém. Vamos entrar no hino 157 do nosso cenário. Vamos louvar a Deus com esse hino. Segurança em Cristo. No teu eterno
3, versículos 9 a 10. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 a 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui Deus dá uma ordem e uma promessa. Em relação aos dízimos e ofertas, sempre na palavra de Deus vem uma ordem e uma promessa. A ordem é: honra ao Senhor com os teus bens. E a promessa: se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós vamos, neste momento, como parte da nossa adoração, do nosso louvor a Deus, estaremos ofertando e dizimando na casa do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos entoar o hino 63, quantas bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Nós temos muitas bênçãos recebidas, e é um motivo, é um privilégio. Nós damos o dízimo, ofertamos por gratidão, porque entendemos que somos fiéis ao Senhor, aquele que nos amou, aquele que tem permanecido fiel em nossas vidas. Das vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina. E fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão. Bendizerás todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Filhos outros conselhos, lembra que tesouros prometidos tens, loucos bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão. Bendizerás todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate logo breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão. Bendizerás todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Os irmãos podem sentar. Ainda vamos entoar o hino 26 do nosso cenário. Grandioso és tu, com Deus maravilhado.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na virão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando ao final, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Agora o hino 33, Maravilhas Divinas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com
Nos eleva a Deus uma oração de gratidão ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Deus amado, nós te agradecemos mais uma vez por esse tempo que nós estamos aqui para te louvar e agradecer somente o teu nome, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela salvação que nós temos em Cristo Jesus, porque o Senhor enviou o seu único Filho para que Ele morresse em nosso lugar. Por isso nós estamos aqui. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou. Por isso nós estamos aqui. Muito obrigado pelos hinos e pela tua palavra que nós vamos ouvir daqui a pouco. Que o Senhor esteja abrindo os nossos corações para ouvir o que o Senhor vai falar através do teu servo. E assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chamo nosso irmão, presbítero Nivaldo, que vem aqui à frente para estar ministrando nesta noite a palavra do Senhor. Querido irmão, que Deus te use nesta noite para a glória dele. Amém. Irmãos, boa noite. A graça, a paz e a bondade do nosso Deus seja com os nossos corações. Amém. Que nessa noite o Senhor fale profundamente ao teu coração. Você que nos acompanha pelas redes sociais, nós queremos desejar dar a você as boas-vindas e rogar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Que nessa noite nós possamos ouvir a voz do Senhor. Eu quero externar a minha alegria, a gratidão de estar aqui nessa noite mais uma vez com os irmãos aqui de Calumbi. E isso, irmãos, é gratificante, é bênção
de Deus sobre as nossas vidas. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias na Epístola de Tiago, Tiago capítulo 1. Eu estarei lendo os primeiros 4 versículos e peço a você que permaneça após a leitura com o texto aberto. Tiago capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Eu estou aguardando um pouco, estou vendo alguns folheando ainda. Aguardo um pouco para que você encontre e acompanhe a leitura da palavra do Senhor. O livro de Tiago, ele está já quase no final do Novo Testamento, depois do livro de Hebreus. Hebreus, Tiago. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar ao Senhor, curva a tua cabeça e ora ao Senhor. Quem sabe nessa noite Deus queira trazer algo ao teu coração que servirá de bênção para toda a tua existência. Amado Deus e Senhor, nós te damos graças, Pai, por esse momento aqui. Estamos, ó Deus, diante da tua palavra, ó Deus, essa palavra que é viva, essa palavra, ó Deus, que gera vida nas nossas vidas, palavra poderosa do Senhor. Ó Deus, desvenda os nossos olhos e nos faz, Deus, a tua vontade para as nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus, a colocar em prática a boa palavra do Senhor. Que não sejamos, ó Deus, apenas ouvintes, mas que a nossa vida, Deus, reflita a glória do teu nome. Edifica, ó Deus, a tua igreja. Fala aos nossos corações e nos ajuda a compreender a beleza da tua lei. Em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como vivermos alegres em meio a tantas adversidades que nesse mundo havemos de passar? Como estar alegres, irmãos, se as circunstâncias e os ventos são totalmente contrários? Como recobrar o ânimo em tempos sombrios? Como recobrar o ânimo? A carta de Tiago é um dos livros mais atuais e necessário para as igrejas de todos os tempos. Essa carta, irmãos, com os seus preciosos ensinos, ela chega a ser comparada ao Sermão do Monte. Pois essa carta, ela está recheada de princípios práticos para a vida cristã. Uma carta de instrução, uma carta suficiente para nos conduzir uma vida sobre essa terra, sobre esse mundo tão tenebroso em que vivemos. Tiago, irmãos, ele está aqui desejando ver o reflexo da ação de Deus na vida do seu povo. Ou seja, Tiago, ele está preocupado com a vida prática dos cristãos. Para Tiago não é suficiente uma simples confissão de fé. Para Tiago não é suficiente um puro simples religiosismo. Mas para Tiago, irmãos, é preciso viver de modo digno do Senhor. Para Tiago, o desejo e propósito é ver uma igreja caminhando conforme a vontade de Deus.
O livro de Tiago, ele também pode ser considerado ao livro de Provérbios, um livro de sabedoria. A despeito disso, irmãos, Tiago ele é mais um pregador do que um escritor. É como se ele olhasse no fundo dos nossos olhos e como se falasse aos nossos corações algo extremamente urgente, algo extremamente necessário para uma vida com Deus, para uma vida de oportunidades em Deus. Um dos grandes problemas da igreja da sua época, da igreja do seu tempo, era a colocar em prática aquilo que aqueles irmãos professavam. Mas parece, irmãos, que esse problema ele não era apenas daquela igreja, da igreja dos tempos de Tiago. Até parece, irmãos, que essa carta ela foi escrita mais para os nossos dias, mais para as nossas vidas, do que mesmo para a igreja daquele tempo. Parece que esse problema que se passava na igreja da época de Tiago, esse problema nos nossos dias, nos dias atuais, eles são mais acentuados, eles são maiores. A vida e a teologia, elas estavam divorciadas, desassociadas. Algo, irmãos, que não dá para desassociar. Vida prática e teologia, elas devem andar juntos. Andarem de mãos dadas. Teologia e vida prática. Algo inseparável na vida da igreja de Deus. No cristianismo, irmãos, não dá para viver uma vida dupla, um dualismo. Na igreja, no templo, eu sou santo. Na igreja, no templo, eu levanto as mãos, eu louvo e canto ao Senhor. Mas, irmãos, na minha vizinhança, na minha faculdade, no meu trabalho, aí eu vivo da maneira que eu acho melhor. Ou seja, dentro do templo, eu sou santo. Mas lá fora, eu sou profano. Para mim e para você, a igreja de Deus, não pode existir essa dualidade, santo e profano. Por quê? Porque quer comais, quer bebais, somos do Senhor. Quer comais, quer bebais, somos do Senhor. O tema central de Tiago, ele consiste de 3 coisas básicas: o nascimento, o crescimento e a maturidade cristã. Observe, irmãos, que aqui na vida cristã deve haver uma progressão de vida. Nós não fomos chamados para o Senhor para ficar estagnados. Nós fomos chamados por Deus para ser uma igreja progressiva, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que cresce no Senhor, uma igreja que alcança uma maturidade a ponto de alegrar-se no meio das adversidades e provações. A carta de Tiago, ela foi escrita por Tiago, irmão do Senhor, que lá no seu início da fé, ele sequer cria no Senhor Jesus. Ele sequer acreditava ser Jesus o Cristo. Mas eis que aquele homem, mais tarde ele veio a ser um proeminente líder da igreja cristã. Tiago foi um dos exclusivos para quem o Senhor apareceu após a sua ressurreição. Acompanhe comigo, você não precisa abrir a Bíblia. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículos 7 e 8. Paulo faz esse relato. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. No Pentecostes, Tiago estava no cenáculo com os apóstolos. E o mesmo Paulo escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 2 de Gálatas, versículo 9, ele diz: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a destra da comunhão.
Então aqui Paulo o chama de coluna da igreja. Paulo percebe a atuação daquele servo de Deus. Outrora aquele homem distante, agora um homem servo de Deus. Homem que desejava ver o progresso da igreja de Deus. Irmãos, no ano 62 depois de Cristo, Tiago foi apedrejado pelo Sinédrio. Embora seja um servo amado da igreja, amado pelo povo, porém odiado pelo Sinédrio. Aqueles que governavam religiosamente a cidade odiaram a Tiago. Embora, irmãos, Tiago seja tão amado pelo povo, algo contraditório acontecia. A classe sacerdotal, o Sinédrio ali, derrubava um grande homem de Deus. Ou se não, vejamos, Tiago, de incrédulo a crente e líder da igreja. De líder da igreja a servo de Cristo Jesus. Observe, irmãos, Tiago, ele inicia a sua carta, ele não se apresenta como irmão do Senhor. Tiago diz, ele se apresenta da seguinte maneira: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 1 do texto lido. Tiago aqui não era mais aquele homem incrédulo. Tiago aqui não apresentava mais sinais de soberba, mas agora um servo de Deus. Outrora arrogante, agora homem humilde, um servo. Essa, irmãos, é a transformação que o Evangelho produz no povo de Deus. Irmãos, é impossível alguém ser verdadeiro cristão sem que primeiro seja servo humilde de espírito. Mateus 5:3, lá no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ou seja, no reino de Deus não há lugar para alguém que não seja humilde, para alguém arrogante. O reino de Deus não há lugar para os incrédulos. Mas o reino de Deus é dado àqueles que têm humildade de espírito, para aqueles que são servos do Deus Altíssimo, servos de Cristo Jesus. Por isso, irmãos, Tiago, ele nos ensina, ele traz aqui nos seus ensinos uma identificação com o Sermão do Monte. Eu quero pensar sobre esse contexto de Tiago com vocês nessa noite, sobre um tema: transformando adversidades em vitórias. Transformando adversidades e provações em vitórias. E Tiago, falando sobre provações e adversidades da vida cristã, ele nos ensina coisas fundamentais. Em primeiro lugar, irmãos, Tiago, ele nos ensina que as provações e as adversidades, elas não transpõem a nossa fé. As provações e adversidades não vão além da nossa fé. Veja o versículo 2 do texto. Volte os olhos para o texto. Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Mas qual o motivo de tanto sofrimento na vida do crente? Porque o crente, na maior parte das vezes, eles passam por privações. Por que motivo, irmãos, um crente fica prostrado numa cama? Por quê? Porque são injustiçados normalmente. Você certamente já se fez perguntas como essas em determinados momentos. Mas o próprio Senhor, Ele nos advertiu que no mundo nós teríamos aflições.
E ele recomenda bom ânimo, bom ânimo. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. As provações e as adversidades, elas jamais transformarão a nossa fé. Por isso precisamos desenvolver uma vida de comunhão com o Senhor. Uma vida de estar junto com o Senhor, diante do Senhor. Precisamos, irmãos, desesperadamente da comunhão do Senhor. Precisamos olhar para a vida de Jesus e perceber o quanto ele desenvolvia essa comunhão com o Pai. E observe que Jesus era o próprio Deus. E eu e você, por misericórdia e graça, fomos feitos filhos. E como filhos, precisamos desenvolver essa comunhão, dia após dia. Porque o crente sofre tanto. Porque o crente muitas vezes é injustiçado. Tiago aqui, ele nos adverte quanto a essa situação que passaremos nessa vida. Quanto às provações, às lutas. Tiago traz a nossa mente no versículo 2 que nós já lemos. A vida cristã, irmãos, diferente do que diz o falso evangelho, não é uma vida de facilidades. A vida cristã, o evangelho do Senhor, não é o evangelho da Tabajara. Venha e seus problemas acabaram. O evangelho do Senhor é graça, mas tem dificuldades. O caminho da cruz, nós teremos muitas dificuldades. Não dá para andar diante de Deus sem visualizar a cruz. Não dá, irmãos, para viver uma vida diante de Deus sem contemplar as dificuldades. Porque o próprio Senhor, ele sofreu sobremaneira. A vida do falso evangelho pregado em nossos dias, de fato e verdade, não é uma vida de facilidades, mas muitas são as adversidades e provações que havemos de passar. O apóstolo Paulo, ele nos diz lá em Atos 14, 22, ele diz o seguinte: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os e a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, a entrada no reino de Deus, o acesso ao reino de Deus, precede as tribulações e dificuldades. O reino de Deus é tomado à força. É no meio das adversidades, é no meio do dia mau, que nós precisamos estar diante do Senhor, buscar o Senhor. E como servos, viver de humildade, para que dessa humildade nós herdaremos, porque dessa humildade nós herdaremos as moradas celestiais preparadas pelo Senhor. Porque sem humildade não há como habitar os céus. Tiago, melhor dizendo, Paulo, ele ainda diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que todos os que querem viver piedosamente padecerão de muitas dificuldades em Cristo Jesus. Como não observar o que disse Jó? O homem nasce, irmãos, para a tribulação, ou então para o enfado. Esse é o caminho. Irmãos, a sorte do homem e da mulher é nascer em dores e também em dores morrer. Tiago, versículo 1, como a gente já viu, ele nos diz que nós somos esse povo da dispersão. Nós somos esse povo disperso por causa das perseguições, por causa das lutas, das adversidades que nos seguirão. Vivemos nesse mundo, irmãos, em perseguição. Porém, se somos perseguidos nesse mundo, é porque em Cristo temos uma posição. Todos aqueles que estão posicionados em Cristo haverão de padecer.
haverão de passar por dificuldades. Conquanto, irmãos, é por isso que Tiago nos traz essa lembrança tão singular para a vida do cristão. É por isso, irmãos, também que temos todo motivo, ou motivo de toda alegria, o passar por as provações, porque a aprovação precede a presença de Deus. Vivemos, irmãos, nesse mundo como peregrinos que somos. Mas a nossa pátria, o nosso lar não é esse. A nossa pátria é o céu. A nossa perspectiva de vida precisa ser a seguinte: estarmos em malas prontas para mudar para a cidade, a qual o edificador é o Senhor. As provações, elas jamais transporão a nossa fé se vivermos nessa perspectiva. Você crê? Amém. Qual a tua perspectiva de vida diante das provações? O que temos visualizado no meio das dificuldades? Precisamos, irmãos, alcançar uma maturidade espiritual a ponto de que, em meio de todas as tribulações e lutas, nós possamos inundar de alegria, porque visualizamos as moradas celestiais, visualizamos as moradas que o Senhor está preparando nos céus, as quais Deus tem o Senhor escreveu lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. Ele disse o seguinte: vou preparar-vos lugar, para que onde esteja eu estejais vós também. Precisamos visualizar isso. As lutas, as adversidades, a noite sombria, isso não pode tirar o nosso foco, porque nós precisamos estar alicerçados nessa fé. Precisamos visualizar, contemplar as moradas preparadas pelo Senhor, porque onde Ele está, estaremos nós também, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto você já alcançou dessa maturidade? Como você tem se comportado no meio da dificuldade, no meio da luta? Qual tem sido o teu testemunho no meio das dificuldades e das lutas dessa vida? Quando você é injustiçado, como você tem se comportado? Amados, as adversidades, elas trazem os seus benefícios. Deus não te deixará órfão. Em meio a todas as lutas da vida, Deus estará contigo. Essa é uma promessa dele. Quando Deus chamou aqueles 11 iniciais, Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não nos deixará órfão. Entrega as tuas lutas, as tuas adversidades nas mãos do Senhor. Saiba que quando a situação estiver mais caótica, Ele está contigo, te conduzindo no meio dessa dificuldade. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E o Deus que prometeu é fiel. Amém. Fita os olhos no Senhor. Entrega os teus problemas nas mãos do Senhor. Confia nele, sem duvidar, que você vai ver se cumprir todas as promessas que o Senhor tem para a tua vida. A igreja de Deus foi chamada para sofrer. Eu e você fomos chamados para sofrer. Mas é um sofrimento que redundará em bênçãos eternas, materiais e espirituais. Muitas, irmãos, são as dificuldades. Muitas são as dificuldades dessa vida, mas saiba, em todas elas, Deus se faz presente. As provações para o povo da aliança de Deus, elas resultarão em recompensas. Grandes recompensas. Grandes são as recompensas do Senhor em tempo de dificuldade para a minha vida e para a sua vida. Transformando adversidades e provações em vitórias. Em primeiro lugar, nós vimos que as provações e adversidades, elas não transporão a nossa fé. Em segundo lugar,
as provações e adversidades são várias. Veja mais uma vez o versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passares por várias provações. Observe a palavra várias. Essa palavra vem da raiz grega, palavra poikilos, que significa diversas cores ou multicolorido. São provações em diversos níveis que teremos de passar. Provações tenebrosas que assaltam o nosso coração e que nos faz sentir desalentados, impotentes, a ponto de desfalecer o coração, a ponto de dizer agora acabou. Mas saiba, em todas essas provações, Deus se faz presente com você. Irmãos, Deus nos permite provações das mais diversas níveis, que na sua maioria não conseguimos entender. E com isso, nós temos as nossas vontades, as nossas forças, as nossas perspectivas frustradas. Portanto, irmãos, é aí que precisamos entender o que Paulo entendeu quando escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. As coisas boas e fáceis, tudo coopera para as coisas boas e fáceis. Tudo coopera para as coisas ruins e difíceis também. Em tudo, absolutamente tudo, há um propósito de Deus. Deus não está ali à situação que vivemos. Ele está no controle de todas as coisas. O trono está ocupado e ele governa. A cruz e o sepulcro estão vazios, mas o trono está ocupado porque o Senhor reina e ele tem dispensado o propósito para a minha vida e para a sua vida. Não obstante, irmãos, a luta chegue, Deus está contigo. O Evangelho, a Bíblia diz lá em Romanos que é loucura para os que se perdem. De fato é. Mas é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, entenda, para cada dificuldade existe uma provisão da graça especial e suficiente de Deus para a minha vida e para a sua vida, nos conduzindo, em todas as dificuldades que havemos de passar. Existem provas fáceis, provas extremamente difíceis, provas maiores do que as nossas forças, provas que enfrentamos sozinhos, a semelhança do Senhor Jesus, quando teve que ir ao Getsemane. Vocês conhecem o texto, o Senhor Jesus chamou alguns dos seus discípulos, especificamente 3, para orar com ele, para vigiar. E aparentemente Jesus estava só, porque ele dormia. Mas ele não estava só, porque o Pai todo o tempo estava com ele. E todo o tempo estará comigo, com você. Quando a dificuldade agravar-se na tua vida, a ponto de você desfalecer, é nesse momento que o Senhor está presente. É nesse momento que Deus vai te conduzir conforme a sua vontade. Obrigado. Obrigado. Irmãos, nós nunca devemos esquecer que em todas as coisas, em todas essas dificuldades da vida, Deus sabe o que está fazendo e como está fazendo. Deus sabe como está fazendo e o que fará das nossas vidas. Porque Ele é o oleiro, nós somos o barro. Então, entrega as tuas lutas na mão do Senhor. Não duvida. Espera nele. E tudo Ele fará. Nas adversidades, irmãos, Deus está esculpindo em nós a beleza de Cristo Jesus.
Ele está esculpindo em nós a beleza do seu Filho. É em meio às provações que Deus forja o caráter de Cristo Jesus em mim e em você. Quando eu estava estudando esse texto e eu vi essa palavra beleza, me fez lembrar de um servo de Deus que jamais eu vou esquecer. Alguns daqui conheceram. Pastor Luiz Ricardo. Ele morreu há poucos dias. Professor que nós tivemos lá em Garanhuns, ele sempre entrava na sala de aula cantando alguns corinhos. E um deles era assim: e a beleza em mim, toda beleza, pureza e amor. E aquele homem, irmãos, ele muitas vezes passando por provações terríveis, os padroeiros do interior de São Paulo, a situação, ele distante, impotente, e ele entrava na sala de aula cantando assim. Não era difícil perceber a beleza de Cristo naquele homem. Alguns aqui conheceram, conviveram com ele. Eu não conheci dois homens, outro homem, além dele, mais parecido com Jesus do que ele. Homem piedoso, homem que de fato refletia a beleza de Cristo. O bom perfume de Cristo exalava na vida daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu e muitos tivemos a oportunidade de conviver e aprender lições preciosas com a vida daquele homem. Pastor Luiz Ricardo, ele não precisava falar para te ensinar. As suas ações, principalmente as suas reações, eram ensino para a minha vida e para a tua vida e para a vida de muitos. As provações, irmãos, elas jamais transporão a nossa fé. Em primeiro lugar, nós vimos isso. Em segundo lugar, elas não apenas existem, mas elas são várias. Elas são de vários tons, várias cores. Mas em terceiro lugar, as provações e lutas são pedagógicas. Observe os versículos 3 e 4 do texto. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Irmãos, no curso das provações que havemos de passar, Deus nos trará ensinamentos preciosos para passarmos e sairmos fortalecidos em meio às provações. Quando eu olho a perspectiva do salmista, no Salmo 119, versículo 71, ele diz: foi-me bom eu ter passado pelas aflições. Para quê? Para qual propósito? Para aprender os decretos do Senhor. Parece loucura, irmãos, isso. Como já falei, o Evangelho é loucura para os que se perdem. Mas é salvação de Deus para todo aquele que crê. Irmãos, tempos de adversidades é o tempo propício de oportunidades para sairmos fortalecidos da luta. Dias de ventos contrários, perdão, irmãos. Dias de mar revolto são dias apropriados para crescermos na graça do Senhor. São dias preciosos dados por Deus para mim e para você, providenciados por Deus para a sua igreja, para romper e transpor as barreiras que se levantarão contra nós. Irmãos, é na aprovação que a nossa fé é testada. E são nessas situações que nós precisamos mostrar de fato que somos nascidos de Deus, que somos cristãos autênticos. Quando tudo vai muito bem, o meu emprego está tudo certo, a saúde está ótima, a família está em ordem, é muito fácil ser cristão nessa hora.
Mas observe, irmãos, quando a coisa aperta, quando a situação é adversa, quando o resultado do exame é positivo para uma doença mortal, quando a nossa família está atingida diretamente, aí o negócio não é tão fácil assim. Nessa hora, diante do diagnóstico ruim, diante do desemprego, nós precisamos aprender e crescer no Senhor. E nesse momento, nós precisamos, com o Senhor, buscar ajuda e buscar os seus ensinos. Eu não sei, irmãos, o que se passa com você. Dizer que no momento mais intenso da dor, no momento mais intenso da noite, se você já observou, o momento da noite é o momento em que a dor se intensifica. Mas nesse momento, Ele, Deus, estará lutando a tua luta. No momento em que a dor estiver mais difícil, no momento em que você estiver desfalecido, Deus está contigo. Porque Ele, Deus, Ele é fiel. Quem fez a promessa é fiel, independente de mim, independente de você. É exatamente, irmão, nesse momento que Deus está aqui forjando o caráter do seu filho em nós. Porque mais uma vez eu digo, é nesse momento que a beleza de Cristo precisa ser vista em mim e em você. Porque o desejo e propósito de Deus é que eu e você, a cada dia sejamos mais parecidos com seu Filho Jesus Cristo. Nos dias difíceis, com quem você se parece? Qual a tua aparência? Quando a luta está travada, quando a luta está renhida, qual a tua aparência? Com quem você se parece? Nesses dias, irmãos, é o melhor momento para exercermos o que ele diz que eu e você somos, a imagem dele nessa terra. A imagem nessa terra. Observe, irmãos, que Deus, ao chamar Abraão para viver uma vida de fé, primeiro Deus prova aquele homem, para depois Deus aprová-lo. A prova para o cristão é a oportunidade de ser aprovado através das provas. Deus deseja produzir em mim e em você o melhor. Já Satanás, por sua vez, ao permitir, ao nos tentar, ele quer fazer de mim e de você os piores. Conquanto, irmãos, as provas da fé, elas provam que de fato somos nascidos de Deus. Mas observe, irmãos, que o controle da tua vida, ela não está nas mãos de Satanás. O controle da vida da igreja, ela está nas mãos do Senhor de toda glória. Porque Satanás ele já perdeu o controle da vida das nossas vidas. Quando vivíamos escravos do mundo, ele tinha o controle, mas agora ele já perdeu. E o controle da minha vida, da tua vida, está na mão do Senhor. Tudo, absolutamente tudo, tem um propósito de Deus. Paulo nos diz ainda que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios. Com quais atitudes nós devemos enfrentar as provações da vida? Com quais atitudes nós precisamos demonstrar quem nós somos nesse mundo? O próprio Tiago vai nos responder. Se você olhar aí, o mesmo versículo 2, tende por motivo de toda a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O verdadeiro discípulo, irmãos, a ser perseguido, mesmo em meio às lutas, às dores, ele se alegra. Não por ser masoquista, por gostar de passar por dificuldades, mas por causa do nome do Senhor.
Vocês lembram lá em Atos, os discípulos, a primeira vez que foram chamados cristãos, sendo perseguidos, eles se alegraram sobremaneira. Então a luta, irmãos, ela é pedagógica. As provações trarão ensinamentos preciosos para a vida do povo de Deus. Porque as provações, elas visam a glória de Deus. E o crente verdadeiro glorifica a Deus. A quem temos glorificado? No meio das dificuldades, é o tempo principal, é o melhor tempo para glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Eu quero terminar dizendo a você que nas provações, em vez de murmurarmos, nós precisamos aprender a nos alegrar no Senhor, a nos alegrar sobremaneira. Porque quando nós murmuramos, não é contra o homem, não é contra a situação, mas é contra o próprio Deus. Mas só quando nós atingimos essa maturidade espiritual que Deus tem para nós, que Tiago aqui nos traz ensinamentos preciosos, nós com isso glorificamos ao nosso Pai que está nos céus. Entendendo que, irmãos, Deus sabe onde Ele está nos levando. Deus sabe para que Ele está nos levando. Deus sabe o porquê de todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo tem propriedade para falar sobre tribulações e lutas. Ele diz lá em Filipenses, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Você já aprendeu a viver contente? Se você não aprendeu, irmãos, está na hora de aprender. Se eu não aprendi, está na hora de aprender a viver contente em meio a toda e qualquer dificuldade. Porque em todas elas o Senhor está conosco. Ele não nos abandonará jamais. Não nos deixará órfãos. Ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estava sentado ali e olhando aquele texto que Paulo fala de todas as lutas que ele passou, lá em 2 Coríntios. É uma relação enorme. Quem teria, depois de Jesus, enorme para apresentar com suficiente autoridade, os sofrimentos desta vida, senão o apóstolo Paulo? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a aprendermos com os grandes homens de Deus essas lições preciosas, para assim dizermos, aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Que Deus abençoe a tua vida e o teu coração. Vamos orar mais uma vez? Eu quero convidar você para ficar de pé, para orarmos. Eu quero orar com gratidão pelas nossas vidas, por tudo que Deus tem falado aos nossos corações, por tudo que Ele tem feito. Irmãos, antes da oração, eu queria dar um breve testemunho. Parece que você, quando você começa a estudar o texto, você começa a ler e desenvolver, e Deus começa a te dar a palavra e Deus começa a confrontar você. Eu confesso a vocês que essa semana que passou foi uma semana de lutas intensas na minha vida. Uma semana intensa de lutas. Muitas foram as lutas, mas em todas elas Ele se fez presente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Pai, por essa noite, por tudo, ó Deus, que o Senhor aqui se utilizou do teu servo, por tudo, ó Deus, que ouvimos da parte do Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque em meio a toda e qualquer dificuldade, o Senhor conduz o teu povo. Ó Deus, muito obrigado, porque a tua graça, a tua misericórdia é suficiente nas nossas vidas. Ó Senhor, se tem algum dos teus servos aqui, Deus, padecendo, ó Deus, com provações difíceis, ó Deus, que o Senhor se faça, Deus, presente e visto por Ele. Porque presente o Senhor está,
Muitas vezes, ó Deus, nós é que não percebemos, mas nos instrui, ó Deus, e nos faz, ó Deus, verdadeiros servos do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por todas as coisas, por esse tempo aqui. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Ó Deus, aqueles que nos acompanharão pela rede social, ó Deus, que o Senhor os abençoe. Que o Senhor Deus possa transformar vidas para o louvor da glória do Teu nome. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sentados, vamos entrar no hino 93, Firmeza na Fé. Através de muitas tribulações, importante estarmos firmes, firmados no Senhor. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e meu amor estão firmados no Senhor. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada ânsia suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz o temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Irmãos, nós estamos retornando às nossas atividades normais durante a semana. Na semana que passou, nós reiniciamos os nossos trabalhos. Toda quarta-feira, às 19 horas, é o nosso culto de doutrina, estudo da palavra. Estamos estudando uma série de lições, de estudos, diálogos do caminho. Esse estudo de série. Na próxima quarta-feira estaremos estudando sobre a vida de Abraão. Cada quarta vamos estudar um personagem bíblico. Quarta-feira passada nós estudamos sobre Adão e Eva, o primeiro casal, e agora vamos estudar os patriarcas. Vamos começar com Abraão. Cada quarta um personagem bíblico. Vamos estudar os personagens do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. E na quinta-feira nós queremos convidar aquelas pessoas que ainda não são membros da igreja, membros professos da igreja, que desejam se tornar membros da nossa igreja presbiteriana, a estar aqui
para a nossa classe de discipulado, a classe onde nós estudamos as doutrinas da graça, as doutrinas da nossa confissão de fé, dos nossos catecismos. E na sexta-feira é a nossa reunião de oração aqui na nossa congregação. Todos estão convidados, todos que estão aqui presencialmente. E eu quero reiterar aqui meus agradecimentos às pessoas que estão aqui nesta noite, e sejam bem-vindas em nome de Jesus, né? Todos os nossos visitantes, e nesta noite temos algumas pessoas nos visitando, e que você se sinta bem aqui no nosso meio. Queremos ser bênção na vida de vocês, e nós estamos à disposição como igreja do Senhor para estar ajudando vocês naquilo que for necessário. E vamos colocar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos encerrar o nosso culto. E agradeço ao presbítero Ivaldo que esteve aqui nesta noite, trazendo para nós uma palavra maravilhosa, uma palavra abençoada, abençoadora, em nome do Senhor Jesus. E possamos ter uma semana de paz, né, na presença do Senhor. Receber a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça e a misericórdia do Senhor Jesus e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós e sobre toda a igreja de Deus, desde agora e para sempre. Amém.